Olá, guerreiros e guerreiras! Vamos à correção da prova de literatura da ESA 2021. Questão de número 20. Esses versos pertencem à estrofe de um soneto. Analisando seus aspectos formais, conclui-se que o poema. Vamos lá. Escreve, molha a pena o leve estilo enrista. Pinta um canto de céu, uma nuvem de gaze. Solta brilhante ao sol e que a alma se te vaze. Na cópia dessa luz que nos deslumbra a vista. O enunciado da questão já fala pra gente que é um soneto, que é a segunda estrofe de um soneto. O soneto possui a forma fixa de 2 quartetos e 2 tercetos. Ou seja, nós temos 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, totalizando 14 versos. Vamos às opções. Letra A. Tem versos brancos e livres e 4 quartetos. 4 quartetos? Não, nós temos 2 quartetos e 2 tercetos. Versos livres são versos sem rima. Enrista está rimando com vista e gaze está rimando com vase. E livres são versos sem métrica. Então, corta a letra A. Letra B. Tem 14 versos de 12 sílabas e rimas ricas. Sim, nós temos aqui 14 versos. Vamos ver se tem 12 sílabas. Vamos fazer a contagem das sílabas poéticas. Deixa eu colocar aqui embaixo. Beleza. Vamos lá. Primeiramente, nós fazemos a separação das sílabas gramaticais. Escreve, molha, pena, leve, estilo, enrista. Beleza? Depois, nós fazemos a contagem no verso até a última sílaba tônica da última palavra. A última palavra é enrista. A sílaba tônica é ris. Então, a gente só conta até o ris. O tá não conta. E depois, nós temos aqui, ó, palavras que terminam em vogal e a próxima palavra também inicia por vogal, nós juntamos. Então, a gente junta aqui, aqui também, aqui e aqui. Beleza? Vamos fazer a contagem. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sim, nós temos 12 sílabas poéticas, os chamados versos alexandrinos. Tranquilo? E rimas ricas. O que é rima rica? Rima rica é a rima entre palavras de classes gramaticais diferentes. Nós temos aqui em rista um verbo rimando com o substantivo vista e nós temos aqui o substantivo gaze rimando com o verbo vase. Então, beleza. Alternativa aqui, letra B. Letra C. Tem 12 versos de 10 sílabas e rimas alternadas. Olha só, já eliminamos essa opção. 12 versos, não, são 14 versos. Então, a gente elimina aqui a letra C. Letra D. Tem 4 versos de 10 sílabas e ausência de rimas. Nós temos sim rima, nós já vimos. E 4 versos, não, pessoal, nós temos 14 versos. Beleza? Então, corta a letra D. E letra E, e não tem número fixo de estrofes e nem sílabas métricas. Sim, nós temos sílabas métricas e o soneto é uma forma fixa. Então, corta a letra E, ficando a alternativa correta, letra B. Questão de número 27. Essa questão, pessoal, eu ia até resolvê-la, só que o professor Maxwell pediu para resolver, porque essa questão é mais de história do que literatura. Então, o professor Maxwell vai entrar agora para solucionar essa questão e logo em seguida eu resolvo a última questão de literatura.
Olá, guerreiros e guerreiras, professor Maxwell, Papiro Feroz na área para corrigir a questão de literatura, que tem mais a ver com história, né, do que literatura propriamente dita. E eu digo isso porque quem fez o meu simulado especial 3 viu uma parte da carta de Caminha no simulado. E eu fiz um comentário a respeito sobre a questão do ouro, da prata e etc. Então, está dentro do contexto de quem estudou história. Então, vamos fazer uma análise desse texto, trabalhando tanto a questão de história quanto de literatura numa questão só, tá bom? Então, vamos lá. Leia um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha a seguir. Aí tem a fonte lá da foto e tal, a imagem é meramente ilustrativa, beleza. Nela, até agora, nela onde? Nessa terra encontrada, no caso ali o Brasil. Não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Essa expressão mostra que Caminha tinha uma visão mercantilista, uma visão metalista, a busca por metais preciosos. Nem nos vimos, ou seja, não conseguiu saber se tinha ouro, prata ou outro metal e nem conseguiu visualizar, nem conseguiu saber, né, ter informação com talvez os indígenas, não sei, e nem conseguiu visualizar, nem os vimos. Porém, a terra em si de muito bom ares. Veja que ele fala sobre os metais aqui nesse trecho, e é esse trecho que o aluno tem que avaliar, não é a carta por inteiro, então é o que está sendo mostrado aqui. Então ele fala sobre a questão dos metais preciosos, depois fala o porém. Porém é adversativo, certo? Então, adversativo indica uma contrariedade. Então, se eu tenho uma oposição, né? Então, se eu falo que não podemos encontrar ouro, saber sobre ouro, nem prata, etc., nem conseguimos visualizar, e depois eu falo, porém, a terra em si tem muito bons ares, significa que eu não estou visualizando ouro, não estou vendo, não sei se tem ou não, mas eu tenho a impressão que essa terra aqui tem muito bons ares, ou seja, que muito provavelmente, né, tenha ouro ou prata, ou seja, existe um potencial, tá? Um potencial. É como se eu estudasse, por exemplo, hidrografia, né? E eu tenho um grande rio, tá? Aquele rio a gente não explora energia elétrica, né? Não utiliza aquela água para explorar energia elétrica. No entanto, ali existe um potencial para a instalação de usinas hidrelétricas. Eu vejo dessa forma, eu vejo que Caminha não tinha visualizado ouro, não tinha conhecimento se aqui tinha ouro ou prata. No entanto, porém, a terra em si é de muito bons ares. Tá? Essa parte, professor, poderia ter outra parte, outro texto ali, mas aqui, nesse pedaço, eu vejo dessa forma, tá? Como aluno, como quem candidato, como quem estava olhando para essa prova, interpretando o que está escrito aqui. Aí vem, porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente, ou seja, catequizar o indígena. Portugal vivia uma monarquia nessa época e o Estado e a igreja estavam juntos. Então, quando se ia para uma determinada terra colonizar, por exemplo, também a igreja católica participava desse processo. E no Brasil não foi diferente. Vamos ao comando da questão. Nesse trecho, o relato de Caminha alia-se ao projeto colonizador da coroa portuguesa para a nova terra, pois essencialmente, veja que alinha-se ao projeto. Qual era o projeto colonizador da coroa para essa nova terra? A coisa principal é procurar ouro e prata, porque tem um valor econômico muito grande. E depois seria o quê? E nesse trecho aqui não menciona, mas na Carta de Caminha fala, né, de uma tendência, eu falo isso no simulado 3, da questão
que a terra plantando tudo dá. Então, a questão da agricultura, né? Como se não achar ouro, se não trabalhar o ouro, pelo menos a agricultura, Portugal iria trabalhar aqui como fez, né? Introduzindo a cana-de-açúcar. E depois a questão de salvar o indígena, porque com certeza, em primeiro lugar, entra a questão do mercantilismo. Mas caminha aqui, deu a entender, né, que para ele, né, já que não viu ouro nem prata, tem aí uns bons ares, mas eu estou visualizando que esse indígena aqui, ele não cultua a fé católica, não cultua o nosso Deus, os santos da Igreja Católica, não sei como poderia colocar aí, não professa a fé católica. Então eu estou vendo que nesse caso, um caso concreto que eu consigo visualizar, é que a melhor coisa seria salvar essa gente, ou seja, catequizar, apresentar a fé católica para esses indígenas. Beleza? Então, vamos analisar as opções. Realça somente a possibilidade da catequese para os povos nativos? Não. Não só realça a catequese, porque fala da questão do ouro, como eu falei, e esses bons ares, esses muito bons ares. Então, existe aí um potencial. A minha visão é de que possa ter ouro aqui. Tá? Eu entendo dessa forma. B. Informa sobre o potencial econômico e oportunidade de conversão católica. Exatamente isso. Esse porém, que é adversativo, ó, não vi nada de ouro. Porém, nossa, eu tenho impressão de que tem alguma coisa aqui. Eu tenho impressão de que existe um potencial econômico, tá? Então, e a oportunidade de conversão católica é salvar o indígena. Então, eu fico com a letra B. Descreve a exuberância das terras para impressionar a coroa portuguesa. Nesse trecho aqui, nem descreve, está falando nesse trecho. Mas o Caminha consegue, né, traduzir toda essa exuberância das terras recém-descobertas. Quem já leu toda a carta de Caminha percebe isso claramente. D. Demarca a superioridade europeia para enfatizar a miséria dos indígenas? De forma alguma, né? Você não vê aqui ele falando sobre o homem europeu e destacando aí sua superioridade. Não. Tá? Evidencia a ausência de trabalho dos povos nativos. Quando ele menciona aqui nesse trecho, novamente, no trecho, ele não menciona nada sobre o trabalho dos povos nativos, se eles trabalham ou se eles não trabalham, né? Que a ausência de trabalho significa que eles não trabalham. Então a letra E fica fora, só me resta a letra B. Professor, fiquei entre a A e a B. Sim, muita gente ficou achando que era somente a A por conta dessa questão do indígena, esse pedaço aqui de salvar o indígena, e na primeira parte mencionar que não encontrou ouro, então não tem nada de potencial econômico, tá? Mas o potencial é uma coisa que você não explorou ainda, tá? Lembra como eu acabei de falar sobre a questão da energia elétrica explorando a água de um determinado rio, as quedas d'água? Então você pode ter o rio lá e não explorar, ou seja, você não está tirando nada, mas existe um potencial, certo? Beleza? Então essa é a minha visão, a visão do professor Maxwell. Então ficamos aí com a letra B de bola. Beleza? Espero ter ajudado. Até a próxima. Questão de número 28. Nessa questão 28, pessoal, nós temos um trecho da Moreninha, do autor Joaquim Manuel de Macedo, né? Um autor aí da nossa prosa romântica. A Moreninha faz parte do romance urbano. Vamos lá. Dona Carolina é o prazer em ebulição, se é inquieta e buliçosa, está em selo a sua maior graça, aquele rosto moreno, vivo e delicado, aquele corpinho ligeiro como a abelha, perderia metade do que vale se não estivesse em contínua agitação. O beija-flor nunca se mostra tão belo como quando se pendura na mais tênue flor e voeja nos ares. Dona Carolina é um beija-flor completo. A Moreninha
de Joaquim Manuel de Macedo. É o primeiro romance de romantismo brasileiro. Nessa passagem, evidenciam-se as seguintes características desse movimento. Vamos às alternativas. Letra A, aproximação da leitora em ambientação no contexto burguês. Contexto burguês. Nessa passagem aqui, nós não temos a presença de contexto burguês. Ele está aqui falando Carolina é um beija-flor, está evidenciando o que é a natureza. Então, corta a letra A. Letra B, sentimentalismo exacerbado e linguagem próxima ao coloquial. Galera, nesse trecho aqui nós não temos uma linguagem coloquial. Olha só, nós temos aqui palavras como buliçosa, selo. Então já corta a letra B. Letra C, narrador em primeira pessoa e predomínio do sonho. Olha só, esse texto aqui não está em primeira pessoa. Nós temos aqui um narrador onisciente. Beleza? Então já eliminamos aqui a alternativa C. Letra D, idealização feminina e metaforização da natureza. Exatamente, pessoal. Aqui a mulher ela está sendo idealizada, tá? Aqui eu falo, Dona Carolina é o prazer em ebulição, se é inquieta e buliçosa. E a questão da metaforização da natureza, onde ele fala, Dona Carolina é um beija-flor completo. Ele está querendo falar que a Dona Carolina está querendo comparar ela aí com a natureza. Aqui, cadê o trecho? Ligeiro como a abelha, novamente traz essa questão da natureza. Então, alternativa, letra D. E a letra E, eu lírico, introspectivo e representações vagas. Eu lírico, que absurdo! Eu lírico é poema. Isso daqui é uma prosa, então já elimina de cara a alternativa E. Então, a alternativa correta, letra D. Finalizamos a correção aí da prova de literatura. Até uma próxima.